Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Um Diário Mágico um tanto especial porque esse meu papo com o Júlio me rendeu uma experiência muito doida. No meio da gravação, eu tive, assim, um despertar súbito, e isso me rendeu uma história, uma experiência muito legal que eu vou relatar no final da nossa conversa aqui. Então, fica até o final mais um pouquinho, porque eu vou contar essa história pra vocês. Mas olha, a gente tá agora no meio de agosto e em setembro, no início de setembro, dia 5, de setembro, a gente vai fazer um Páginas Abertas sobre autoridade espiritual, soberania e autonomia, E a gente vai falar especificamente sobre esse quesito, essa propriedade que é a autoridade que os indivíduos adquirem nos planos sutis. Então, por que algumas entidades são mais afáveis com algumas pessoas, mas ríspidas e rígidas com outras? Por que um oráculo ele vai se dirigir de forma diferente a alguns indivíduos, enquanto para outros eles vão tratar de uma forma mais comum e ordinária? O que acontece dentro do nosso processo de desenvolvimento espiritual que faz com que a gente tenha mais sucesso nas nossas práticas, nós sejamos reconhecidos por outros indivíduos que também praticam. O que significa isso de autoridade espiritual? O que significa soberania? Bom, é isso que a gente vai falar agora em setembro, E relatos sobre esse tema serão muito bem-vindos, justamente sobre essas consecuções e essa compreensão de maior relevância diante dos contextos que a gente vive, diante de outras inteligências com as quais nos deparamos no caminho. Bom, eu sei que é um tema um pouco difícil e abstrato de mandar relatos, mas quem os tiver, envie pra gente, seja no e-mail, contato@diariomagico.com.br ou no WhatsApp DDD 31 975375123. A gente vai falar então de autoridade espiritual agora em setembro. Em outubro, a gente vai falar sobre ancestralidade, vai ser um tema muito interessante. Se você tem já relatos sobre isso, você pode já mandar pra gente. E em novembro, a gente vai ter o nosso clássico Páginas Rasuradas, mas a gente também vai ter o grande prêmio do Diário Mágico. Logo mais eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai avaliar e premiar e comemorar esses quase 5 anos aí que a gente está junto. Então, aguardem mais informações. E se você gosta desse projeto, quer ver ele crescendo cada vez mais, considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico e vem pra Universidade Onírica do Diário Mágico. E é isso. Vamos lá? Vamos abrir esse episódio. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Júlio Arcanjo. E aí, Júlio, como é que você tá, cara? Tudo bem, Rodrigo? E você? Como que você tá? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, cara. Seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. Prazer recebê-lo, cara. Prazer é tudo meu, cara. Muito bom poder trocar, bater esse papo. Vai ser muito, muito bom. Cara, quando eu chamo as pessoas aqui pra conversar no Diário Mágico, eu gosto de perguntar pra elas
como que ela se apresenta, assim? Como é que você diz, né, quem é o Júlio, o que que você faz, né, como é que você enxerga, assim, essa expressão, esse servir dentro da espiritualidade, né? Como é que é isso, Júlio? Quem é você? Rodrigo, eu acho que essa é uma pergunta que sempre faz a gente pensar, né? Acho que eu respondi essa pergunta já algumas vezes aí ao longo desses anos e é interessante refletir como a gente vai mudando e eu sempre revisito esse lugar, né? Então, cara, eu sou um pouquinho de muitas coisas, mas eu venho de uma família da roça, né? Cresci e me desenvolvi a maior parte da minha vida até então nesse ambiente, na zona rural, na roça, vivenciando um pouco essa cultura da família, né? Então, sou filho de homem e de uma mulher do campo que sempre teve que lidar ali mesmo com a vida, com a realidade, com os ciclos das coisas acontecendo ali. E eu fui muito agraciado por poder ter muitas possibilidades espirituais acontecendo dentro da minha família, assim. Claro que o período para mim, sendo uma criança, é uma coisa mais velada, mais difícil, assim, né? Ainda mais com os Aham. mais velhos. Mas aquilo foi crescendo, fazendo parte aí de quem eu me tornaria. Então, sempre fui um espiritualista que busquei, assim, e sempre gostei de questionar um pouco, não um questionamento para invalidação, mas justamente para entender o quanto aquilo se relaciona e se conecta ali comigo. E essas construções, assim, espirituais, elas foram acontecendo até um determinado ponto naturalmente. Eu tive ali, acho que como uma boa parte dos adolescentes dos anos 80 para os anos 90, eh, esse despertar ali espiritual, com muita coisa acontecendo, com essa influência mágica, né, rolando, a expansão da Wicca na época. Então, o interesse nascia querendo buscar algo fora da minha bolha ali, porque até então o que eu vivenciava ali, eu não tinha parâmetro, então até o quanto aquilo era de fato real, uma compreensão prática da coisa, eram questões que eu me questionava, assim. Então, esse processo todo ele acontece quando eu estou numa transição da mudança da minha cidade para São Paulo, e quando eu chego em São Paulo, assim, foi muito interessante. Eu tinha uma expectativa da Aham. bolha espiritual, né, e de tudo que estava acontecendo na época aqui. Isso era lá em 2010. Tá. E ao mesmo tempo eu me decepcionei um pouco Ah, com o que estava acontecendo, porque eu comecei a ter então um olhar de uma comparatividade do que eu vivia dentro de uma realidade rural e do que estava acontecendo num grande centro urbano. E aí eu me deparei com muitas pessoas fazendo um caminho inverso de encontrando meios para se conectar para algo que já acontecia na minha vida naturalmente. Eu aham. não sabia que aquilo era necessariamente algo tão importante fora da minha bolha, entende? Legal. Então, essa relação com a terra, com o que rolava ali, com as tradições, com as rezas, benzimento, com a feitiçaria, enfim, Aham. é, isso me moldou no final das contas, né? Então, esses anos por aqui foram dando uma ênfase no processo de desenvolvimento espiritual. Nisso, eu fui estudar em outros caminhos, vivenciar outras culturas. Isso, de caminhos alternativos, foram nascendo com as viagens, com as missões que essas jornadas tinham. Ah, E hoje, isso resulta muito nessa coxa de retalho que representa o meu caminho, mas isso se desdobra em duas mãos, né? Uma mão mais terapêutica, onde eu gosto de buscar, de entender essa perspectiva das pessoas através desse olhos mesmo, né? Essa integração entre essas diferentes camadas e possibilidades ali da, do ser humano em si. E isso me leva em paralelo para uma busca espiritual, para um desenvolvimento, um aperfeiçoamento ali espiritual, que hoje é o plano de fundo do meu trabalho. Então, que legal.
Acho que tudo isso para definir. Eu sou, eu sou um terapeuta, gosto de pesquisar, de vivenciar os caminhos, a espiritualidade da Terra, esses saberes da Terra, né? E para mim hoje a espiritualidade ela não é algo a parte da minha vida, muito pelo contrário, né? Ela é a minha vida e a partir dessa perspectiva que eu vou me relacionando com o mundo que vai se desenvolvendo ao meu redor. Que legal. Ô, Júlio, quando você nasce, a sua família, ela é o quê? Predominantemente católica? Você falou que já tinha, assim, uma certa espiritualidade ali de berço e tal. O porquê disso, assim? Seus pais já tinham uma conexão diferenciada? Como é que é isso? Já assim, isso é muito interessante porque eu sou o caçula de 5 filhos, né? Ah, Então, nós somos em 4 homens e uma mulher, e eu cresci já distante de uma certa realidade mais sobrenatural que eu ouvia a partir dos meus irmãos e dos meus pais, naturalmente, tios e tias. E quando eu nasço, minha família, ela sempre, em partes, na maior parte, foi católica não praticante, então, assim, era uma coisa muito mais, eu brinco que era mais pro censo do IBGE do que qualquer outra coisa ali. Mas tinha uma espiritualidade de uma tradição que hoje a gente vai entender muito naturalmente como algo, uma tradição folclórica, uma tradição familiar ali, porque envolvia muito do que estava acontecendo nos ambientes onde a minha família morava. Então, como eu falei, meu pai e minha mãe vêm de famílias de lavradores, né, de pessoas do campo. Então, a gente sempre mudou muito, porque essas mudanças elas acompanhavam muitas vezes os ciclos da lavoura, principalmente do café. aham. Então, a gente passava alguns anos em alguns lugares, e assim a gente ia transitando ali. Então, muitas coisas aconteciam, muitas histórias se cruzavam ali. O meu pai, ele é um homem. Hoje, eu não vejo ele mais atuante, até um pouco mais por causa da idade também, mas meu pai, ele sempre foi ligado a benzimentos, e assim, uns benzimentos muito interessantes que eu já tentei resgatar, não consegui. Ele era chamado para rezar cobra nos pastos, né? Então, em Olha, fazendas e lugares que tinham muitos animais peçonhentos, mas principalmente cobras, tinha umas rezas que eram feitas e elas iam para um ponto X do terreno. aham. Que Então, legal. naquele ponto, os gados não podiam ir, não era legal as pessoas passarem, porque elas iam ficar concentradas lá. Então, tinha uma interação ali, um acordo com esses espíritos. Não sei de que forma isso acontece com ele, porque realmente foi uma prática que se perdeu, mas ele tinha essa ênfase. A família da minha mãe sempre gostou um pouco ali da feitiçaria, eu brinco da feitiçaria que estava servindo na época, Ah, porque minha avó, mãe da minha mãe, sempre buscou benzedores, rezadeiras, o que um pouco lá atrás, né, nessa transição, a galera chamava de espíritas, que na verdade a gente está falando ali de uma feitiçaria popular, de uma macumba acontecendo ali, sim. de uma lida com os espíritos, mas que vinha para esse lugar de espiritismo como uma conveniência ali, né? Então, eu cresci num lar, Rodrigo, que essas experiências, manifestações, a gente já morou em muito lugar assombrado, assim, cara, que Olha. tinham coisas que realmente não eram naturais ali, né, ao olhar do que estava acontecendo. Sim. Então, quando eu nasço num berço onde esse folclore, essas tradições, coisas que ficam atrás da porta, como se minha família acabou sempre lidando ali com o campo, os cavalos eram algo que fazia muito parte da convivência ali, então sempre tinha coisas de cavalo em casa, trançadas atrás da porta, crina de cavalo. Então, essas construções foram fazendo parte do meu imaginário, que até um ponto para mim era só uma coisa sem graça. Então, no olhar de uma criança, ainda que aquilo fascinasse mais pelas histórias, eram só coisas.
Só que aquilo, de uma certa forma, modelou ali a minha curiosidade e isso me instigou a buscar. E aí depois eu fui compreendendo naturalmente por esse caminho inverso, entendendo o berço onde eu cresci e o quanto aquilo tinha de fato de poder e influência ali na minha cultura. Então, desde esse catolicismo popular, das rezas, das mandingas ali, até os benzimentos e rezas que a gente não sabe para quem era, como era feita, mas que tinha resultados ali, e muito nessa lida com os espíritos, até por causa dessa relação natural de morar em lugares muito estranhos, assim, lugares muito históricos ali de espíritos, a coisa ela foi ficando meio que natural, não digo que ordinária, mas menos assustadora do que para qualquer pessoa que às vezes está tendo aquilo pela primeira vez ou primeira experiência. Ah, cara, que doido, porque é isso, né? A nossa vivência ali familiar, né? Principalmente quando a gente é novo, apresenta uma série de perspectivas do mundo que acabam se tornando recursos internos, né? E muitas vezes a gente não se dá conta. É igual você fala, que quando você muda para a cidade grande, vem esse contraste, vem essa percepção de que as outras pessoas estavam buscando algo que já era natural seu. E eu tenho, né, uma impressão, Júlio, né, e aí você pode né, me corrigir, a gente pode deliberar sobre isso, de que quando não havia tanto compartilhamento de informação acerca dos fenômenos de um local, a densidade populacional de um local era menor, isso também afeta a qualidade da manifestação desses fenômenos metafísicos, né? Dessas forças que são estranhas ao cotidiano, né? Então, o que eu quero dizer assim, que muitas vezes o mistério protege o extraordinário, e que quando aquilo vai caindo em uso comum, tanto de discurso, quanto de ceticismo, quanto de excesso de acesso das pessoas, se torna mais rarefeito. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Sem sombra de dúvida, Rodrigo, concordo assim plenamente contigo. E isso tem relação muito com o espaço que a gente vai ocupando, tanto num lugar físico, literalmente, de um espaço geográfico, mas também nesse lugar onde há uma contaminação intelectual. Há muitas informações, né? Muitas informações boas. Eu acho que esse advento da tecnologia, da expansão do conhecimento, ele é muito bom, mas junto com ele também vem muita desinformação. E naturalmente, quando para mim acontece esse contraste, né, de vir para uma grande metrópole, e aí assim, foram dois extremos, né? Eu saio de uma, eu sou mineiro, mas né, cresci no interior de São Paulo. Passei a maior parte dos meus anos em Águas de Lindóia, que é uma cidade que já tem uma mística por trás da cidade, mas que muito sufocado pela conveniência ali do que precisa ser vendido. Uhum. E no interior de uma cidade do interior, né? Então na zona rural da cidade do interior, que tinha outro ritmo. E aí, quando eu venho para cá, realmente assim, é um contraste que faz com que eu perceba que situações que eu vivi no passado, lugares que a gente morou, muito desse fenômeno, ele tinha uma licença poética, ele tinha espaço para performar de fato. Por quê? Porque a gente está falando de lugares que às vezes, cara, assim, era uma casa na beira de uma estrada que o vizinho mais perto estava a 5, 10 quilômetros. Não tinha nada além de natureza e a vida acontecendo ali, aquelas pessoas acontecendo ali. Então, todo esse espaço, toda essa, acho que essa presença mesmo e essa conexão com o ambiente, né, fazendo parte desse bioma, não só no lugar físico, mas mais metafísico da coisa mesmo, você consegue perceber essas nuances. O que, muitas vezes, aqui na capital, a coisa fica um pouco bagunçada, porque ainda que a gente tenha muita interação também com o plano sobrenatural, dentro dessa percepção desse bioma urbano, né, de como a coisa acontece aqui, é diferente. E ainda
o que que eu percebo? Até por uma situação recente que aconteceu, tem um caminho que dá acesso para a casa de uma tia minha, que é um caminho que faz parte de um lugar que a gente já morou alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, né? E naquele lugar, naquela região, eu passei por duas situações assim, dois fenômenos que um deles me marcou muito assim, que foi algo que eu revisitei por muito tempo para entender se era uma construção do medo a partir de uma perspectiva de uma criança, né, ou se aquilo realmente estava ali. E por muito tempo foi difícil para mim passar por aqueles lugares, porque aquilo me dava alguns gatilhos. E depois que eu me mudei de lá, eu fiquei basicamente, eu acho que mais de quase 2 décadas sem passar pelo lugar ali. E recentemente eu fui com a minha mãe visitar a minha tia, e naturalmente a gente passou por aquele lugar. O que foi interessante? O impacto que aquilo tinha sobre mim, como no início da história, era muito diferente. Naturalmente, porque eu cresci também, desenvolvi, construí novas referências, compreendi aquilo em diferentes níveis, mas porque o lugar ele já estava tomado por uma quantidade absurda de casas, toda a natureza que tinha naquele lugar já não estava mais, então teve uma modificação no lugar que até as energias e os espíritos que viviam ali, pelas histórias que aconteceram ali, você já percebe um distanciamento, de fato. Então, essa visão que você traz, eu partilho muito dessa perspectiva, porque há um contraste de fato. Há de fato aí um distanciamento disso. E para viver experiências como essa, para além só de uma busca curiosa, né, mas parte dos fenômenos acontecendo ali, a gente vai perceber isso cada vez mais distante mesmo, né, em lugares distantes, fora de zonas muito movimentadas, por assim dizer. O que que era esse lugar especificamente? Por que ele causava esse receio, esse estranhamento? Cara, olha, é uma história que é muito estranha, assim, por que que eu digo isso? Apesar de ser uma criança que cresceu aí com essas histórias, isso não forjou só a parte curiosa. Eu sempre fui uma criança extremamente medrosa, porque as histórias que eu ouvia meu pai contar, minha mãe contar, não eram histórias fofas e nem legais, assim, eram coisas que assustavam mesmo, assim, e muitas vezes histórias que a vida estava em risco, inclusive. Então, mas ao mesmo tempo isso me forjou uma curiosidade, porque eu falava, meu pai e minha mãe não ia estar falando algo com tanta seriedade só para contar caos, não é muito o perfil da minha família, assim. Então aquilo também construiu um lado de medo. Só que a curiosidade e o medo, para mim, elas são combustíveis ali que, dependendo do nível que elas tiverem, pode ser algo muito bom. Para a gente ir para a escola, Rodrigo, a gente tinha que andar mais ou menos até o ponto de ônibus do sítio ali onde a gente morava, mais ou menos uns 40 minutos para ir e uns 40 minutos para voltar, né? Porque era estrada de terra e era longe do ponto onde o ônibus passava. Então a gente estudava de manhã e o horário para a gente acordar para poder chegar para pegar o ônibus era 5 horas da manhã, estava em pé. Então, para poder pegar o ônibus ali às 7 horas, mais ou menos. Caramba. Era uma jornada ali, mas que, assim, era muito tranquilo. Hoje eu percebo que era muito bom o que tinha ali, né? Apesar quando você é criança, você está olhando por uma outra perspectiva. Sim. E a primeira situação que aconteceu é que o nosso sítio ele era o último sítio de uma série de sítios, assim, e sítios antigos, assim, bem antigos. E que tinha aquelas histórias, né, de pessoas que morreram na casa, de pessoas que se enforcaram na beira da estrada, de acidente, de lugar onde a carroça passou em cima. Então eram coisas, assim, muito trágicas ali. Mas que, hoje, olhando e entendendo também por essa perspectiva mais de uma criança, aquilo não era tão tenebroso quanto se narrava, mas sem sombra de dúvidas esses acontecimentos contribuíam ali para a atmosfera do lugar e até mesmo para as manifestações que aconteciam ali. Mas era menos do que a história do que o lugar tinha em si. E teve uma vez que o meu irmão ele não queria ir para a escola, então era eu e meu irmão acima de mim.
E eu gostava de estudar, eu gostava de ir para a escola. Meu irmão, ele não curtia muito. E nesse dia ele não quis ir, inventou que estava doente e tal. Só que eu falei para a mãe, falei, olha, eu tenho prova e eu quero ir para a escola. Naquela época, a região onde a gente morava, todo mundo se conhecia, todo mundo... uma coisa mais comunidade mesmo, assim, uma auxiliando a outra ali. Então, todo mundo via a criançada indo para a escola a pé, de manhã, tinha gente que dava carona, tinha gente que ia com a moto iluminando, então tinha uma sororidade ali na coisa. E então não era um problema. Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos ali na época, mais ou menos uns 7 para 8 anos. E então não era um problema ir para a escola, o motorista de ônibus conhecia toda a molecada, descia toda a molecada no ponto da escola, então era algo interessante. E naquele dia eu resolvi, então, para a escola sozinho, com muito medo, de cabeça baixa, assim, com medo de olhar para os lados, porque era uma estrada de terra, então de manhã tudo escuro, e cafezal de um lado, cafezal do outro, quando não milharal em partes do caminho. Era um cenário bem perfeito assim para coisas que podem ser um pouco assustadoras, né? Sim. Eu ia de cabecinha baixa ali, cruzava com pessoas no caminho, né, indo trabalhar e tal, mas era uma coisa muito assim. Eu nem quero saber se essa pessoa está viva, se ela não está, se ela é de verdade, se ela não é. Aham, aham. Era uma coisa de seguir ali. E nesse dia, no meio do caminho, assim, depois que a gente passava por uma bifurcação do nosso sítio e pegava a estrada para ir para esse sítio dessa minha tia, tinha alguns metros que era um lugarzão assim reto, era uma estrada de terra reta, plana, que ia fazendo algumas curvas, só que do lado esquerdo era mais alto e tinha um barranco ali onde era um cafezal, então você olhava para cima, era aquele barranco e aquele paredão verde. E para o lado de baixo, no nível do caminho, do lado direito, a gente tinha um matagal, assim, e muito mato. Então era uma coisa meio. Assim, dava um medo, assustava, ainda mais assim para uma criança, era uma coisa meio cenário de horror mesmo. Só que no meio do caminho, desse trajeto em si, eu comecei a perceber que meu corpo ele começou a dar uma congelada, assim. Talvez pelo medo, talvez pela construção ali de todo aquele medo, daquele imaginário, mas, Rodrigo, tinha algo além, assim, né? Hoje, eu entendendo um pouco a linguagem do meu corpo emocional em relação ao que aconteceu aquilo, tinha algo além ali, não era só imaginário, não. Aham. E meu corpo ele começou a ficar um pouco meio, assim, rígido, estranho, e com uma dificuldade para andar, parecia que estava andando em câmera lenta. Cara. E isso foi ficando cada vez mais forte num determinado pedaço desse terreno que ele tinha muita vegetação assim, um tamanho médio, não era algo tão alto, mas tinha muitas bananeiras no meio do terreno. E quando eu cheguei nesse meio lugar assim do terreno, meu corpo travou mesmo assim, como se eu tivesse enrijecido. Era uma sensação muito, muito estranha porque eu tinha um impulso, né? Todo o meu comando estava indo para os músculos, mas era como se eu não tivesse realmente força nenhuma. E com um pouco de dificuldade, assim, eu virei o rosto para o lado direito, em direção a essas bananeiras. Tinha um ser entre essas bananeiras, assim, né? Então, eu sempre brinco que eu voltei muitas vezes nesse lugar para revisitar, para entender se esse lugar ele era se o que eu tinha visto ele era uma construção do medo, ou se aquela imagem continuava ali, se ela se desdobrava e tal. E em todas as visitas a esse lugar, né, dessa experiência, ela sempre continuava autêntica, da mesma forma, né, não modificava. Tinha um pouco de medo, mas tinha um fenômeno que eu não entendia, eu nunca tinha experienciado algo como aquilo acontecendo. E esse ser que estava ali entre essas bananeiras, ele não se movia, tinha um olhar muito fixo na minha direção, tinha uns olhos grandes assim. Cara, não posso te afirmar que é isso, mas é algo muito similar ao que a gente tem nessas visões hoje extraterrestres, de seres estranhos, não humanos, de fato ali, mas também entendo que poderia ser algo muito ligado àquela terra, muito ligado a algo elemental mesmo, algo muito antigo, assim, sabe? Uma força
forças que vivem em lugares que às vezes a gente não compreende, a gente não faz realmente ideia do quão complexo e antigo aquilo ali pode ser. Então, mas é muito nessa linguagem, parecia um ser extraterrestre, assim, não consigo te afirmar que era ou que não era, mas aquilo estava ali, porque à medida com que eu conseguia fixar um pouco mais os meus olhos para tentar enxergar um pouco ali, meio que naquele amanhecer, que o céu ainda está meio azul, acinzentado, você não tem tanta luz, eu conseguia perceber o olhar desse ser que me deixava cada vez mais numa sensação que hoje eu entendo que era pânico, basicamente, né? Era quase como uma crise de pânico ocasionada por por um gatilho externo ali. E com muita dificuldade, eu lembrei que a minha mãe falava que se alguma coisa acontecesse, assim, ou tivesse alguma coisa espiritual meio pesada acontecendo, que era para rezar o credo, né? Que era para eu conseguir rezar o credo. E eu, com muita dificuldade, comecei a rezar o credo totalmente desconexo, totalmente os pedaços que eu lembrava. E isso foi me ajudando a ter essa sensação de enrijecimento do físico saindo, assim, desaparecendo um pouco. Quando eu consegui sair do campo de visão desse lugar onde eu estava, é como se alguém tivesse, na verdade, apertado de novo o botão para o play voltar, para a velocidade voltar ao normal. Eu saí correndo e aí o grito saiu. Comecei a gritar, assim, desesperadamente, até que uma das vizinhas, né, que vivia parte desse caminho, saiu para ver o que tinha acontecido, né, porque roça, achava que a molecada às vezes, sei lá, pisava em cobra, tinha muita cobra no rolê ali mesmo que perto onde a gente morava, achava que era alguma coisa assim. Eu não conseguia falar, eu não conseguia pôr para fora, assim, é como se tivesse engolido ali o fôlego e não conseguisse colocar para fora. E até que eu consegui falar, explicar, e falei que tinha um bicho, né, que era um bicho, explicava como que era o bicho. A galera não entendeu muito bem, assim, não deu muito crédito, porque era uma criança, poderia ter sido qualquer coisa ali. E depois eu contei para minha mãe, porque minha mãe teve que me buscar na escola depois, porque eu não ia voltar sozinho o caminho, mesmo se fosse de dia. E ela me perguntou o que que era, e aí eu expliquei para ela, né, assim, o que que era. E minha mãe é uma pessoa muito simples, ela entendeu dentro do universo ali dela que era alguma coisa realmente fora do comum. E essa foi uma das experiências que aconteceu nesse pedaço. Fiquei com muita dificuldade por meses de passar ali sozinho, porque tinha um gatilho. É como se, quando eu olhasse para aquelas bananeiras, eu visse ali no meio ainda aquela figura, sabe? Aquele corpo energético, como se ele estivesse ali. E o interessante é que nesse pedaço, Rodrigo, muitas pessoas já relataram fenômenos muito estranhos, assim, com bolas de fogo mesmo. De ter perseguido até um determinado pedaço do caminho, de levar carreirão, assim, o que eles falam, né, de levar uma coça lá, de apanhar desses fenômenos, assim, de ficar todo machucado. Não foi uma, duas, três, quatro pessoas, assim, já aconteceu muito lá. Então, essa foi uma das experiências que aconteceram ali com esse ser, com esse fenômeno que me paralisou e que, recentemente, quando eu passei por lá, eu consegui ainda enxergar toda a cena, mas ela não me tocava mais como antes, só que é como se as impressões energéticas do lugar tivessem desaparecido um pouco. E um pouco depois, né, aliás, antes, na bifurcação que ia para o nosso sítio e para o sítio da minha tia, tinha um abacateiro bem na beira do barranco ali, que era muito velho, um abacateiro assim, muito, muito grande mesmo. E essa situação que aconteceu ali também foi algo, mas nesse caso um pouco mais, eu percebo que um pouco mais elemental mesmo, assim, um pouco mais espírito ou algo assim ali. A gente estava vindo, eu com a minha mãe, a gente estava indo para casa de alguém, isso era de dia, e só que a minha tinha ficado um pouco para trás, estava pegando alguma coisa, e eu fui na frente para ficar esperando ela ali na bifurcação. Quando eu cheguei na bifurcação, deu uma ventania e só o abacateiro não se mexeu. Não mexeu uma folha.
Eu achei aquilo estranho, mas até às vezes um pouco normal, porque no mato, na roça, você vê que às vezes tem umas correntes de vento que só mexem algumas coisas e outras não. Até aí, tudo bem. Mas fiquei meio assim, com aqueles arrepios, né? Quando eu olhei, tinha uma figura que eu não consegui identificar muito bem por causa da quantidade de folha que tinha. O que eu lembro, ela tinha algo vermelho na cabeça. Tinha algo realmente vermelho na cabeça. Não sei se é um chapéu, não sei se é um gorro, não sei se é um boné, algo assim. E naquele momento começou a chacoalhar o abacateiro, cara, inteiro, e não estava tendo uma brisa de vento. Caraca. Então, quando tudo ventou, o abacateiro não ventou, e aí o abacateiro começa a ser chacoalhado, assim, parecia que tinha, sei lá, umas 20 pessoas em cima do negócio balançando. E forrou o chão, assim, de abacate. E aí eu olhava, assim, eu via aquela figura se mexendo ali no meio, que parecia um homem pelado, assim, um homem, não dava para ver que ele estava com roupa, nem sapato, nem nada disso, assim. De uma pele mais escura, tanto que minha mãe falava que poderia ter sido o Saci. Eu falo para ela que eu tinha visto esse homem ali, mas esse abacateiro é um abacateiro que ele já tinha histórias de pessoas que se mataram enforcadas nesse lugar. Então, essa sequência de lugar, esse recorte específico que me trouxe experiências no passado que mexeram assim comigo, que me deixaram com muito medo, inclusive. Nessa visita recente, ao passar pelas duas, o abacateiro não existe mais. No lugar onde ele estava já tem casa, e parece que aquele espaço-tempo ele está numa memória só agora. Inclusive, os espíritos que habitavam ou viviam ali. Então, dentro dessas histórias, eu percebo que o que você trouxe de questionamento ali atrás, tem uma relação muito forte com essa expansão. Então, lugares que antes você tinha todo um contexto espiritual acontecendo, hoje muitas vezes podem estar numa outra camada de realidade, mas nessa parece que elas perdem força. Sim, e é doido assim, né, Júlio? Porque nesse argumento a gente dá a gente dá espaço para uma pessoa um pouco mais cética justificar, tá vendo? Isso tudo é coisa da cabeça das pessoas, né? Então, quanto menos gente, significa então que esses fenômenos proliferam porque tem menos instrução. E não é verdade, né? Justamente porque o viver desencantado, ele perverte, né, essa lógica das possibilidades e da diversidade espiritual e energética que antes pululavam entre a gente. E é muito doido de pensar assim que esse mundo animado, né, essa visão animista do mundo, da gente entender que existem locais e existem fenômenos que eles ocorrem independente de, né, quem está ali e independente de serem provocados e suscitados a algo, né? Não precisa de um estímulo mágico para que aquilo se corresponda conosco e relacione, né, de forma direta. Então, essas duas histórias elas trazem muito claramente isso. E aí eu fiquei muito curioso para saber assim, se depois você veio a entender o que era esse fenômeno desse abacateiro, por exemplo, porque na minha cabeça, quando você fala que algumas pessoas foram enforcadas ali, me vem algo como uma espécie de uma fusão entre, né, o ex-vivo, né, o defunto, e o elemental daquele local, né, ou algum tipo de entidade que surgiu a partir daquela força vital que estava à disposição ali naquela conjuntura, né, naquela árvore e tal. Você chegou a elaborar hipóteses sobre isso depois, não? Sim, Rodrigo, cheguei sim. Até a curiosidade de voltar a esse lugar veio justamente dessa perspectiva de defender algumas teses, né, de entender isso,
por diferentes perspectivas, né? É interessante, assim, eu sempre tive um olhar em relação a isso e o contraste que foi vir para São Paulo ajudou a elaborar um pouco dessa perspectiva de que nós fazemos parte naturalmente de um bioma e esse bioma ele se estende para além da nossa perspectiva natureza, né, humana natureza. Ele vai se desdobrando em camadas mágicas e essa vida humana ela interage não só num contexto de um corpo biológico vivo, atuante, mas de toda essa matéria que faz parte da nossa realidade, né? Então, seja essa matéria num corpo físico ou energético. O que eu quero dizer? A gente vai interagindo com esses lugares em diferentes níveis, né? Nós fazemos parte desses lugares. Lá, dentro desse fenômeno, por exemplo, desse ser do abacateiro, hoje eu entendo por algumas camadas, algumas possibilidades e muitas delas, inclusive, podem ser desdobramentos de uma mesma possibilidade, que é, nós temos lá uma região que teve muita relação com escravos no passado, né? Então, essa fazenda que minha tia mora, ela era uma fazenda cafeeira, uma fazenda que até há pouco tempo tinha embaixo da casa central uma senzala e lugar onde os escravos ficavam ali presos, eram açoitados, tinha todo um histórico bem complexo assim o lugar. E aí, naturalmente, toda aquela região é parte disso, né? Então, aqueles espíritos, eles não vão ficar só presos a um contexto do lugar apenas, né? Eles passam a interagir em diferentes camadas ali com toda aquela situação. Então, assim, quando eu olho para essa ideia do ser do abacateiro ali, a gente estava numa bifurcação que, querendo ou não, acaba sendo um tipo de encruzilhada, né? A gente tem um caminho que se divide em duas possibilidades. A gente já tem diferentes direções ali acontecendo, diferentes fluxos acontecendo. Segundo, é uma mata, uma região onde esses cafezais foram plantados, que teve interação com muitos mortos, né? Então, esses mortos eles vão fazer parte, não vou dizer todos, mas uma boa parte dessa consciência, dessas memórias se integram, né? Então, dentro de algumas perspectivas como a Jurema, a gente vai falar que eles se encantam, né? Eles passam a fazer parte daquele bioma espiritual do lugar ali, né? De toda aquela atmosfera espiritual ali. Então, muitos desses espíritos, eu acredito que se desdobram e se dobram também ao responsável por aquela organização energética e espiritual daquele lugar, daquele microambiente ali, muitas vezes, que ainda que tenha uma extensão geográfica grande e até mesmo espiritual grande, mas também tem os seus limites ali. Então, ali a gente tinha naturalmente, sim, essa simbiose entre o que era humano, né, a memória desse morto, mas que se mescla com os encantados ali daquele lugar, que vai ser toda essa vasta gama de espíritos e seres que já estavam ali, que fazem parte dessa realidade muitas vezes não humana ou não são feitos a partir dessa matéria de espíritos humanos, né? E possuem outras constituições, por assim dizer. Então, muitos desses espíritos encantados ganham poderes também a partir desses seres, porque se entrelaçam com os mistérios dele. Então, ali, a gente vai ter essa influência tanto do morto quanto dos espíritos do lugar, mas com com forças que se manifestam aqui na nossa realidade brasileira, que a gente foi construído ao longo desses anos de folclore, de que são só imaginário, né? Então, por um exemplo, essa perspectiva de um saci mesmo, uma história que sempre teve muito latente no lado da família da minha mãe. Já ouvi muitos casos envolvendo esse ser, né? A narrativa da possibilidade de ser esse ser. Então ali eu também acredito que pode sim
ter muito dessa influência de um encantado da nossa fauna mágica, por assim dizer. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Ô, Júlio, bom, me conta o seguinte, cara, né, você fala que, então, né, você nasce ali, né, no campo e se desenvolve ali, e depois você chega em São Paulo, como que se dá o seu processo de desenvolvimento, então, dentro da espiritualidade, assim, você já tinha uma série de conhecimentos, então, que se devem aí a essa feitiçaria da família de sua mãe, o benzimento da família de seu pai e tal, mas com toda certeza também você vai buscando outras formas de lidar com isso tudo. E aí, assim, quais que são, assim, suas linhas de formação, suas linhas de interesse, o que te chamou a atenção, como é que foi essa trajetória dentro dessa vivência de espiritualidade, vamos dizer assim, um pouco mais formal, se a gente pode falar assim? Vamos lá. É engraçado, isso se desdobra aqui em São Paulo por dois caminhos, assim, né? O primeiro caminho ele foi na ideia de resgatar aquilo que eu cresci tendo ao meu redor, porque para eu ter aprendido a valorizar, Rodrigo, de fato, aquilo que eu já vivi lá atrás e daquilo que dessas histórias que são coletadas e tal, eu tive que aprender pela falta, entende? Eu tive que aprender pela falta porque aquilo que fazia parte do meu cotidiano se transformou de forma geral. Então, desde as pessoas, espíritos e tudo mais. Então, à medida que eu fui saindo da zona rural, eu comecei a buscar um pouco mais esses desdobramentos, né? O caminho mágico e espiritual ele não foi a minha ênfase profissional ou algo assim, foi algo que foi acontecendo em paralelo. Então, eu comecei, eu acho que como uma boa maioria da galera, eu fui começando a estudar oráculos, já sempre tive um fascínio, por exemplo, pelo tarô desde a adolescência, e comecei a estudar e vivenciar isso, e isso começou a se despertar. Isso é um marco dentro das minhas, e quando eu conto essa história, e quando eu saio de Águas de Lindóia e vou para a Serra Negra, que é uma cidade aqui também no interior de São Paulo, começando esse processo naturalmente de morar em outra cidade para estudar e tudo mais, tem a morte de um grande amigo meu que acontece no meio disso, e foi, eu acho que um gatilho espiritual muito forte para que eu questionasse e depois me visse, na verdade, envolto dentro de tudo isso. Porque ali, com a passagem dele, eu meio que caí numa descrença, aquele processo de negação. Eu estava, imagina, eu tinha acabado de completar 18 anos, ele também, um amigo que tinha acabado de completar 18 anos, e, enfim, né, você tem todos os sonhos para viver e aquilo, de repente, é tirado ali. E eu me vi naquele meu amigo, né, porque aquilo poderia ter sido com qualquer pessoa. Então, aquilo me fez questionar, inclusive, essa busca que eu tinha ali, né, em toda a crença que eu tinha. Então, esse questionamento ele foi muito importante porque eu entrei num momento onde eu estava meio que tanto faz, assim, e muitas coisas acontecendo, porque esse descontentamento com a espiritualidade me fez abrir canais espirituais que só depois eu percebi que eles estavam abertos, né? Então, eu estava tendo percepções, visões, manifestações, assim, que para mim elas estavam apáticas e ordinárias, porque eu estava num questionamento interno sobre a vida, e, enfim, as negações. E a partir dali, uma amiga me convidou para ir num terreiro, num centro de Umbanda, que tinha numa cidade próxima. Eu falei, tá bom, não tenho nada a perder, né? Vou lá receber um passe, uma palavra, vai que, né? E quando eu chego, Rodrigo, nesse terreiro, era uma festa para Preto Velho, e ali eu me percebi
num dado momento bem, num dado momento dando um show, porque minha coluna inteira estava doendo, assim, mas num nível absurdo. Aham. E depois, horas depois, a minha amiga me falando uma tonelada de informações, eu só tentando entender quem eu era e o que tinha acontecido, entendeu? E eu percebi que eu tinha tido uma incorporação, e aquilo mexeu comigo, aquilo moveu lugares em mim, me fez ajustar coisas que eu não imaginava. E foi onde então eu entrei de cabeça dentro dessa experiência mediúnica, dentro desse contato com a espiritualidade nesse viés da Umbanda, e ali eu comecei a estudar. Então fui me aprofundando assim, tudo que envolvia o pacote holístico, né? Fui estudar Reiki, fui estudar energia, fui entender sobre corpo, fui querer entender o funcionamento disso, para além da experiência que eu tinha, das referências que eu tinha, eu queria entender um pouco, uma mente um pouco mais racional da coisa, para entender a mecânica de como as coisas funcionam, né? Esse questionamento de que tal coisa funciona assim, tá, legal, mas existe uma mecânica por trás disso. E eu gosto de entender essa mecânica. Eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, a relação com os espíritos me forçou a esse estudo, porque eu tinha questionamentos e aprendia coisas que eu queria me aprofundar. E nesses 3 anos que eu permaneci ali, eu deixei esse lugar porque eu tive que me mudar para São Paulo. Escolhi me mudar para São Paulo, num surto poético, estava no meio da Paulista, fazendo um trabalho, uma produção, né? Eu trabalhei por muitos anos com produção de moda, e aí eu vi uma borboleta atravessando num pôr do sol, e falei, nossa, que cidade linda, vou mudar para cá. E aí resolvi pedir demissão do trabalho que eu tinha e tal. E essa transição para São Paulo foi onde eu comecei a buscar aperfeiçoamentos. Então eu queria estudar, queria entender, e fui buscar pessoas que eram especialistas nos assuntos que eu queria vivenciar ali. E muitas coisas não foram da forma com que eu planejei, e por caminhos totalmente diferentes até do que eu planejei. E esse processo aqui em São Paulo, ele vai se dando em algumas etapas. Então fui buscar esses estudos, esses aprofundamentos, sempre gostei dessas temáticas que envolvia o reino botânico e o reino mineral, então fui estudar aromaterapia, fui estudar aromatologia, fui mergulhar um pouco nesse universo botânico, tanto numa visão mais medicinal quanto numa visão espiritual, e fui aprender com as pessoas, né? Fui buscar raizeiros, raizeiras, herveiros, para poder trocar, para poder entender. E isso foi se construindo numa sequência de coisas que, em paralelo com o trabalho que eu tinha aqui, essa camada espiritual ela foi ganhando mais espaço, porque eu também precisava de mais tempo para poder estudar e para poder vivenciar algumas coisas. A gente sabe que o caminho da espiritualidade ele é uma construção para uma vida inteira, então você tem períodos de experiência que você tem que experienciar aquilo para provar se aquilo realmente é parte do seu caminho. Só que para isso você precisa de tempo mesmo, né? Tem que ter espaço para dedicar a isso. E aí dentro desse processo eu comecei então a buscar, fui conhecer outras tradições, fui mergulhar um pouco nesse contexto da espiritualidade da terra, do xamanismo, fui vivenciar algumas tradições de perto, isso foi me despertando essa curiosidade para entender essas diferentes linguagens. Então isso eu vou transitando entre os caminhos que a gente tem aqui dentro da nossa espiritualidade brasileira, dentro da Jurema Sagrada, dentro da Quimbanda, caminhos de bruxaria foram se apresentando. Então, chegou um momento, Rodrigo, onde diferentes caminhos se cruzaram, mas o ponto principal que isso traz, que é onde eu estou hoje, e todo esse processo ele foi se afinando ao ponto que essa busca pela espiritualidade e aplicar aquilo que eu vinha aprendendo, que eu vinha aperfeiçoando, que eu vinha recebendo, me tomou um espaço que eu tive que fazer uma transição de carreira. Eu tive que deixar o meio da moda, que é um meio onde eu trabalhava tanto com produção, com desenvolvimento, com design, e olhar integralmente para a espiritualidade. Porque por trás dessa busca curiosa, eu fui percebendo que tinha um trabalho.
Entende? Tinha um trabalho da pessoa também, né? O Júlio, que foi buscar por sede, por vontade, no final das contas foi se desdobrando em alguma coisa que eu não tinha planejado, entende? E que no final das contas foi algo que estava sendo tecido ali no plano de fundo. Então, eu fui numa busca acadêmica, buscando entender um pouco dessas questões espirituais, mais por uma linguagem do corpo, por uma linguagem da mente, e fui buscar isso dentro de uma visão da sabedoria popular e buscando isso dentro dos povos originários, estudando com pessoas que podem me trazer essa pluralidade de linguagem, porque eu acredito muito dentro dessa construção que, no final das contas, a gente, seja como um terapeuta, quanto um líder espiritual, um sacerdote, um sacerdotisa, não importa ali, acho que muito a nomenclatura disso, você é o reflexo das suas experiências e você leva para as pessoas a sua decodificação do mundo, né? Parte do que você leva é parte da sua perspectiva do mundo, né? Então, toda essa trajetória, né, desses anos mesclou justamente essas buscas, esse aperfeiçoamento, e aí as viagens trouxeram essa oportunidade de intercambiar diferentes linguagens ali, me abrir para novos caminhos que às vezes não era uma busca primária, e aí quando eu me percebia, eu já estava lá no meio, vivenciando aquilo, e entendendo que aquilo era parte de mim. Sim, sim. Essa coisa de ser um profissional da área da espiritualidade, diferente, por exemplo, dos profissionais da área da magia, né? Quando você está envolvido nesse meio da espiritualidade, você é o produto do seu trabalho, né? Não o produto como algo a ser vendido, mas sim o produto resultante daquelas transformações e influências que acometem o indivíduo ao longo da vida. Então, não é que nós somos vitrines, nem que as pessoas vão observar aspectos da nossa vida antes de contratar serviços, né? Não é nem isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer a gente precisa de ser, né, a imagem das nossas convicções e dos nossos valores para nós mesmos, né, para a gente provar que, para nós mesmos que o caminho que a gente está trilhando faz sentido, né, e aí é muito difícil porque não tem muito como separar pessoal do profissional. Lógico que cada caso de cada pessoa né, que cruza a nossa vida é particular e diz respeito àquela pessoa, mas aquelas experiências que nos impactam ali, né, profissionalmente também vão nos impactar pessoalmente e desejosamente também vão nos impactar espiritualmente, nesse sentido de, né, nos reformular, nos permitir desenvolver mais a nossa consciência, nos permitir de fato aprender com o outro, né? Eu falo que é um trabalho que ele é muito feliz no sentido de o tanto de aprendizado que a gente tem e as possibilidades que a gente tem de né, desse autoaprimoramento enquanto está executando uma atividade que ela vai ser né, alvo de uma troca monetária, mas é um trabalho de muita responsabilidade e de privações que eu vejo que as pessoas muitas vezes né, romantizam ou menosprezam né, e não levam em consideração até que elas se apresentem de fato, né? Não é um trabalho fácil de forma alguma e que eu acho que as pessoas têm assim, né, em uma conta mais bacana do que realmente é, assim, no sentido de diminuírem esse comprometimento. Faz sentido essa fala para você, Júlio? Sem sombra de dúvida, Rodrigo, eu acredito que a gente, inevitavelmente, nós somos o resultado, né? Muitas vezes, não um resultado primário, né, esperado, né? Eu acho que comigo foi assim, né? Pode ser diferente com outras pessoas, naturalmente. Comigo foi, eu não busquei o resultado em si, né? Eu não busquei o terapeuta, eu não busquei a figura da pessoa que está ali facilitando nada.
Quando eu percebi aquilo, foi uma consequência. Sim. Então, inevitavelmente, qualquer pessoa que busca conhecimento e que está nesse lugar de alguma forma de servir, Uhum. como uma ponte, como um caminho, como um diálogo, um pensamento, um silêncio e tal, e que busca algo para se aperfeiçoar, pensando em como aquilo pode integrar, em como aquilo vai chegar até o outro, Uhum. seja buscando o resultado deliberadamente ou buscando se aperfeiçoar, a gente sempre acaba levando aquilo para o outro, porque se aquilo gerou algum impacto em nós e nos auxiliou de alguma forma, a gente espelha isso, né? É parte desse espelho ali da nossa construção, inclusive, quanto pessoas, né? Das nossas experiências de vidas, enfim. Então, eu sempre tenho um olhar, quando eu vou buscar alguém, quando eu vou conhecer o trabalho de alguém, de observar assim. Eu acho que todo mundo pode ser bom em muita coisa, mas tem coisas que você é excelente. Legal, Entende? legal. Legal. Eu acho que assim, por exemplo, eu acho que todo mundo pode aprender um instrumento musical, tem dedicação ali. Mas tem algumas pessoas que vão tocar com mais alma do que outras, porque tem algo além da técnica, né? Assim como tem pessoas que cozinham maravilhosamente bem, você pode pegar uma receita e reproduzir, mas tem algumas que têm um tempero além do tempero físico, né? Tem Sim. algo que a experiência dá, é a forma com que você mexe o negócio. Então, eu gosto dessas nuances de especialidade. Eu acredito que todo mundo tem algo de especial, que só ela, pode ser que não só ela faça, mas ela faça muito bem, e tem a personalidade dela. Sim. E olhar para o que você está levando assim para o mundo, né? Eu gosto muito de observar a pessoa ali que eu estou buscando, às vezes, aprender, consumir algum produto, ou observar mesmo, acompanhar, porque eu gosto do pensamento, da forma como que aquela pessoa se expressa para o mundo, é um espelho, às vezes, um espelho de questionamento. A gente precisa olhar, e eu gosto de observar esse ponto, do que torna ela, de fato, quem ela é. Se ela é uma construção, porque hoje a gente está vivenciando uma realidade que é tudo muito volátil, tudo muito rápido, inclusive as profissionalizações, né? E tem algo que só o próprio tempo dá, que é a experiência, a decantação dessa experiência para você, inclusive, construir alguns pensamentos. Entender que aquilo que você realmente absorve, ele passa por você, ele é filtrado por você, e isso reflete naquilo que você também oferece, porque você oferece algo que é muito bom, porque de alguma forma aquilo em você encontra um terreno fértil para se expandir, para crescer, para se desenvolver. E aí é onde entra para mim esse olhar da individualidade, né, de cada pessoa. Então, poder levar aquilo hoje, principalmente, eu entendo que algumas buscas, elas são para complementar aquilo que as demandas trazem. Então, se você tem um público recorrente falando de, por um exemplo, né, fala de ansiedade, chega a ser até comum, porque é um espelho hoje da nossa realidade, né? Mas vamos colocar assim, uma ansiedade pensando muito numa ansiedade de futuro, né, de projeção das coisas lá na frente. Se isso ficar recorrente para mim, eu, Júlio, observo assim, o que eu preciso buscar, o que eu preciso me aperfeiçoar, o que eu posso trazer hoje para o meu trabalho para poder também ajudar essas pessoas. Se essa demanda está sendo recorrente e está chegando até mim, em que parte isso em mim também precisa ser visto, precisa ser trabalhado. Então, a gente vai ter coisas que é uma busca para complementar o outro, porque a gente também sabe que vai ser inevitavelmente bom para nós, e muito da nossa própria experiência que vai se refletindo justamente numa possibilidade de caminho que pode ajudar a pessoa a sair de onde ela está e também descer sua própria direção ali. Sim, sim, cara, muito bom.
que legal. Eu sou de uma opinião, Júlio, de que os melhores terapeutas, né, que trabalham com espiritualidade não escolheram fazer isso e que é algo que chega, né, naturalmente. Comigo também foi assim. Na verdade, comigo houve até uma resistência da minha parte de falar assim, cara, não é isso que eu quero e tal e tudo, né, e haver uma argumentação por parte da espiritualidade, tipo, não, é isso que você tem que fazer e bora, né, e depois me encontrar no processo. Então, eu acho que essa parte da recusa à aventura para depois de fato assumi-la dá um gostinho especial e dá também, né, um quê dessa responsabilidade que a gente assumiu depois voluntariamente, né, e entendendo assim toda a dinâmica e o peso do processo e tal. Sem sombra de dúvida, Rodrigo. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Ô, Júlio, cara, eu tô muito curioso pra saber uma coisa, assim. Você trabalha, né, com cristais, você falou das ervas e tal, mas eu vejo você muito trabalhando, assim, com crânios de cristal e tal. O que você pode falar sobre isso? Isso é um tipo de, né, de trabalho específico? Ou é só, sei lá, um formato que você gosta mais? Como que você se relaciona com esse aspecto? Isso vem numa dessas procuras, né, do caminho. Eu sempre gostei muito o reino mineral e o reino vegetal, sempre foram dois reinos que sempre me fascinaram, assim. Então, o interesse pelas ervas, eles cresceram bem em paralelo ali com os cristais, porque eu sou apaixonado por como a natureza se manifesta, assim. Eu sou fissurado em como a gente tem tanta coisa bela aqui nesse planeta, né? Ainda que nós não interagimos com ele com a mesma dignidade com que ele interage com a gente tem coisas incríveis, assim, e o reino mineral me mostra isso, me confirma isso, porque é uma caixinha de surpresas, assim. E esses estudos, ele foi crescendo e foi se aperfeiçoando, e ali, no advento de 2012, né, 2012 foi um ano muito peculiar, né, porque foi um dos muitos fins do mundo que nós tivemos ali, né, e talvez um dos mais comentados na época. Mas é interessante que nesse período começou a vir à tona, novamente, um tema das caveiras de cristal, que foi algo que eu sempre, desde a primeira vez que eu tive contato, assim, me despertou um gatilho interessante, assim. Não senti na época, ainda até hoje ainda um pouco misterioso para mim, mas na época eu não tinha referência nenhuma, então aquilo era estranho, mas era uma sensação muito familiar. E em 2012 a gente começou a ter alguns eventos, aliás, começou em 2010, né? Muitos eventos acontecendo ali no México, de encontros de crânios de cristal. E aquilo me deixou assim com a pulga atrás da orelha. Qual é essa daí, né? Por que um crânio de cristal ele é diferente de um cristal rolado ou de uma ponta de cristal? Essa foi a minha pergunta. Porque eu tinha acesso e esse estudo tanto numa visão mineral, mas quanto numa visão espiritual ali dos cristais, mas os crânios não estavam no meu radar. Sim. E aquilo me levantou ali uma curiosidade. E eu fui então estudar um pouco mais, tentar entender, fiz alguns contatos com alguns terapeutas e sacerdotes que viviam na Guatemala na época, e aí eu fui entendendo um pouco que esse processo, esse rolê todo dos crânios de cristal é algo muito mais antigo, e que a gente está falando de algo que vai remontar aos astecas, aos maias, e até porque a maior parte dos crânios antigos encontrados estavam em templos, túmulos,
Então, os crânios eles vão aparecendo ali como uma representação muito importante da nossa relação com o mundo. Então, é um símbolo de efemeridade, é um símbolo de igualdade também. Mas eu fui, anos depois, dentro dessa relação, estudando, tentando entender mais profundamente o porquê do crânio em si, e eu cheguei à conclusão de que poderia ser qualquer outra parte do corpo. Mas o crânio é onde nós temos, talvez a única parte do corpo, onde nós temos todos os sentidos. Se nós formos perceber que nós temos o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão na nossa cabeça. E, além disso, o nosso cérebro, responsável por toda a captação dessas informações, né, e a tradução delas. Então, sim, o crânio ele é um formato, ele é uma caixa, um receptáculo muito interessante, né? Se a gente for observar. E aí isso foi me deixando cada vez mais curioso, eu comecei a estudar, a fazer processos de estudos mesmo, de meditação, de buscar, de entender, de fazer sintonizações com outras pessoas para validar uma informação e ver o que aquelas pessoas traziam. E isso vai se estendendo até que eu tenho ali os meus primeiros crânios, que isso começa em 2013 para 2014. Só que tem uma virada de chave dentro dessa história, Rodrigo, que foi a chegada de um crânio, que é o Irino, que é um crânio mestre que eu tenho, que foi o responsável por muitas mudanças dentro disso, né? No dado momento, eu recebo uma informação daqueles que trabalham comigo de que um crânio chegaria, mas aí eu fiquei assim, tá, isso é muito aleatório, muito vasto. Mas tudo bem, né? Então, você tá ali e deixa a coisa acontecer. E eu tava num dia, assim, meio rolando o feed do Instagram, e aparece para mim uma pessoa vendendo um crânio de 10 quilos. E eu olho para ele assim, eu tinha acabado de me mudar na época, tinha montado um espaço, tinha investido toda a grana que eu tinha nisso, não tinha reservas para investir num crânio de cristal. E também não era uma necessidade básica, né? Sim. Só que, interessantemente, aquele crânio ficou na minha cabeça. Eu comecei a ter em muitos momentos, uma projeção para aquela imagem. E eu tinha encomendado, na época, uma tradução de um livro de crânios de cristal lá da gringa, que aqui tinha sido lançado, mas ele já estava em falta, estava difícil achar em sebos e tal. E, na verdade, eram vários diálogos, se não me engano, do Nick Nocerino, que é um dos nomes mais expoentes dessas pesquisas e histórias dos crânios de cristal, onde também tinha uma entrevista com um crânio bem famoso, que é o crânio de Mitchell Hedges, que é um crânio que foi estudado por várias universidades, foi estudado até pela HP, na época, a das impressoras, para tentar entender, porque ele realmente é uma escultura, é algo bem complexo até para os nossos tempos de hoje, como ele foi lapidado, a pureza do cristal e tudo mais. E aquele livro chegou no meio desse encontro com esse crânio, e eu sempre tenho uma mania de pegar, toda vez quando eu compro um livro, ou chego um livro, eu gosto de abrir uma página aleatória e ler um pouco do que está ali, como um oráculo quase, sabe? E não foi diferente com esse livro. E quando eu abri, a página que eu abri, e no parágrafo onde eu fixei meu olhar, tinha uma frase que dizia assim: quando um crânio ele se prepara para se conectar com a gente, quando a consciência de um crânio de cristal ela começa a dialogar com a gente, uma série de sincronicidades, coincidências começam a acontecer, e quando há uma sintonização, a consciência desse crânio fala com você muito antes mesmo, às vezes, disso estar em um objeto físico, ou de um objeto, um crânio de cristal ser lapidado ali. Ok, achei peculiar, era um livro sobre o tema. E na noite seguinte, eu comecei a ter uma série de sonhos com o mesmo crânio, e era sempre uma imagem, eu não estava assim, em grandes aventuras.
era a imagem do crânio em uma mesa. Esse crânio ele estava iluminado. E eu tocava nele assim e tinha muitas visões, assim, como se fosse uma sequência de visões. E aí eu resolvi mandar uma mensagem pro cara da página, por curiosidade, para saber, sei lá, quanto custava. A página estava toda em inglês, mas tinha uma bandeirinha do Brasil. Eu falei, deve vender para o Brasil, talvez de lá de fora. Aí eu mandei mensagem, a pessoa me respondeu, falou, não, eu vendo aqui nos Estados Unidos, mas o crânio está no Brasil, porque foi de uma pedra, de um quartzo muito grande que a gente extraiu, e um quartzo de rocha, assim, bem antigo, e a gente lapidou algumas peças, ele quebrou no meio, com essa metade a gente fez essa peça, e umas peças menores. Aí ele está no Brasil, o restante foi lapidado em formas aleatórias e já está aqui comigo. Você tem interesse? Eu falei, interesse eu tenho. Afinal, eu estou entrando em contato por isso, né? Mas, aí eu falei para ele, eu falei, tá, e aí, quanto que você quer? Na época, ele tinha falado algo em torno de 5, 6 mil reais. Para a época, era uma grana considerável, mas para o que era, para o tamanho que era, para o peso do quartzo, para a qualidade do quartzo, estava barato. Legal. Estava barato. É um valor considerável, mas para a época e em todas essas condições estava barato. E aí eu peguei ele falei, puxa. Ele era um quartzo transparente? Transparente, é um quartzo transparente. E um quartzo de rocha, assim, pela estrutura dele, pelo tamanho que era a pedra, bem velho, assim. E ele tem uma energia muito interessante, assim. Só que aí eu olhei ele e tal, e fiquei naquela. Quando ele me falou o valor, eu falei, poxa, cara, acabei de ter um investimento assim, e não preciso de um crânio agora para isso. Só que aquilo ficou na minha cabeça, e isso foi no meio da semana. No final de semana eu fui para a praia com um amigo que tinha acabado de ser demitido de um emprego de anos, que ele não imaginava que ia ser demitido, então ele estava ao mesmo tempo numa fossa, ao mesmo tempo numa liberdade da vida, né? E a gente foi, e a gente colocando o papo em dia, contei para ele essa história, e aí a gente já na beira da praia, ele virou para mim e falou assim, cara, fala lá com o cara, eu vou te emprestar. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, tem alguém aqui me falando na minha cabeça, enchendo meu saco para que esse crânio venha com você logo. Olha só. E aí eu peguei e falei, não, vamos ficar de boa, porque, assim, eu vou assumir uma responsabilidade financeira que eu não gosto de dar um passo maior que a perna, então deixa eu me organizar. Ele falou, não, cara, vai lá. Lá na praia mesmo, Rodrigo, eu falei com o cara, falei com ele, o cara fiz a transferência, ele fez a transferência pro cara. Em resumo, desde o dia que eu vi o crânio, uma semana depois ele estava na minha casa. Olha só. Quando esse crânio chegou, cara, assim, foi um negócio muito surreal, porque junto com ele, o cara mandou, eu fechei com ele 13 crânios menores, que era da mesma rocha que o crânio grande era. Sim. Eram crânios de 400 gramas, mais ou menos, assim, tamanho de uma maçã, enquanto o outro é do tamanho de um melão, quase uma melancia, assim, entendeu? Então, quando chegou esse crânio, era a minha primeira experiência com um crânio daquele tamanho. Eu nunca tinha tocado, assim, entende? Eu nunca tinha estado perto para poder entender aquilo. Tava eu com o meu colaborador na época, a gente abriu, cara, a gente começou a passar mal, mas num nível de como se a gente estivesse sentindo um alto-falante numa frequência baixa, que você não ouvia som, mas tinha reverberação, entendeu? Sim. A gente começou a desembrulhar aquilo, eu falei, nossa, cara, tô passando mal, assim, caiu um pouco a pressão, ele falou também. Eu falei, cara, vou dar uma pausa aí, tal. Aí fiz uma defumação. Aí a gente preparou um altar, assim, ao redor da caixa, fizemos um círculo de pedras, assim, a gente tinha no espaço muitas pedras que vinham de lugares diferentes, lagoas, montanhas, tal, e a gente fez um círculo ao redor desses crânios para continuar desembrulhando ele. Foi o que conteve um pouco aquela energia toda ali. E aí, quando eu peguei o crânio na mão, eu abri ele assim, foi um negócio muito estranho,
porque a sensação que eu tive assim, é como se uma descarga elétrica tivesse passado pelo meu corpo, muito rápida, mas assim, em milésimos de segundos. E aquilo, alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa mexeu ali. Eu até brinquei, falei, eu acho que eu tive uma descarga de adrenalina, de felicidade e tal, mas alguma coisa rolou ali. Quando eu comecei, e aí esse crânio, né, ele chegou, eu comecei a tentar contato com ele, tentando entender o funcionamento. É tipo um brinquedo que você comprou, uma máquina que você comprou que você não faz ideia de como funciona, sabe? E aí eu comecei a fazer uma série de aprofundamentos, de conexões e tal, até que no meio de uma dessas meditações, dessas projeções todas com ele, eu estava na frente do lago Titicaca, no Peru. Sim. E eu estava com ele, banhando ele nas águas do lago Titicaca. Aí tá, ok, voltei. Depois disso, essa memória ela ficou ali em stand-by. Eu fui participar de um ritual com as medicinas. As medicinas elas fazem parte desse processo lá desde quando eu mudei para São Paulo. 2011, 2012 eu conheci a ayahuasca, fui estudar, fui vivenciar esse universo botânico da medicina, e no meio de uma dessas experiências eu tive um desdobramento espiritual ali, onde eu fui dialogar com isso que até então eu vinha compreendendo e estudando, o que as pessoas diziam ser a consciência do crânio de cristal. E foi uma experiência bem estranhona, assim, porque meu diálogo foi de fato com uma consciência, que ela era eu brinco que era uma silhueta de papel, porque a minha mente só conseguia entender aquilo como uma figura 2D, né? Uma silhueta humana 2D, é isso, um bonequinho. Mas era uma consciência de fato, e ali veio novamente a informação de que eu precisaria levar esse crânio de cristal até o lago Titicaca, no Peru, porque ali seria onde essa consciência poderia ancorar e trabalhar e fazer o que ela precisava fazer. Sim. Nossa, que coisa simples, né? Vou pegar um crânio, pôr embaixo do braço, atravessar a cordilheira e mergulhar ali no lago. É uma missão simples. E na época eu não tinha viajado para fora ainda, não tinha saído do país, nem nada, e ok. E a informação que eu tinha recebido nessa projeção essa viagem ela vai acontecer mais rápido do que você está pensando. As coisas para ela acontecer estão preparadas já. Olha. Eu paguei um pouco meio que para ver. Eu abri um grupo. Eu falei, tá, ok, eu não vou para isso sozinho, né? Quando você está em coletivo, a coisa ela se estabelece melhor, sim, sem dúvida. Aí eu falei, tá, ok, eu vou abrir uma viagem. Eu inventei de fazer uma viagem para o Peru, assim, uma jornada para o Peru, com essa ênfase na conexão mística, com os lugares, com os templos e tal. E, naturalmente, o Lago Titicaca, até porque tinha um lugar no Titicaca que eu já queria conhecer, que é em Amarumuru, né? O Portal dos Deuses lá. Sim. E falei, pronto, tá tudo ali, vamos fazer isso. Organizei a viagem, abri a viagem, a gente tinha colocado 10 vagas comigo e em 2 semanas a viagem estava fechada. Legal. Algo que não é muito comum quando você faz grupo assim, existe todo um tempo ali, tem umas burocracias e tal. E foi interessantemente, foram 9 mulheres comigo, só eu de homem ali, e só foi mulheres nesse grupo. Olha só. Foi muito peculiar, assim. E quando eu me percebi, no final de toda essa história, eu estava na beira do Titicaca com o crânio banhando ele nas águas. E aí eu entrei um pouco em parafuso, assim, porque eu falei, opa, peraí, isso aqui há alguns meses atrás era só uma piração. Sim. Entendeu? E ali eu tive muitos acessos naquele momento. Uma das ilhas que a gente foi, é uma ilha que tinha uma prainha assim. Quando a gente foi, era uma época de primavera, estava tranquilo, o lago não estava tão gelado. Eu não cheguei a nadar no lago, mas entrei uma boa parte no lago assim, e naquela conexão ali, olhando o crânio dentro da água, algumas coisas foram se desdobrando, algumas informações, alguns nomes, inclusive, surgiram ali para que eu pudesse entrar em contato, e foram nomes que, quando eu entrei em contato, são nomes que têm ligação e trabalho com os crânios já há décadas aí, dentro desse cenário.
e de que me trouxeram de que, olha, os insights, as coisas que você recebeu, você vivenciou aí, são reais. É por aí mesmo, porque é mais ou menos um padrão, existe um padrão dentro dessas conexões, né? E aí os crânios viraram, então, um objeto de estudo, de experiência, principalmente em levar esses crânios, nessa ideia deles como ferramentas catalisadoras e decodificadores ali de energias, para lugares de poder, para centros de poder, para serras, para montanhas, para templos, para entender a interação deles quanto um mecanismo com esses lugares. Hoje, com a síntese, a gente entende que os crânios de cristal eles são ferramentas pela própria potência do cristal em si, do quartzo. A gente sabe que o quartzo ele tem um papel quanto armazenador de memória e possibilidades desse uso de armazenamento de memória muito vasto e já estudado, mas o formato do crânio ele dá uma ponte para algo ainda mais ancestral, para algo ainda mais antigo, dentro dessa ideia do que pode ser esse armazenamento de consciência. Então, os crânios se tornaram um centro do meu trabalho, eles são aliados espirituais, são artefatos espirituais, e que possuem aí as suas peculiaridades também, e, por que não dizer, até as suas personalidades. Que demais, cara. Que história incrível. Que coisa linda, cara. E aí, Júlio, depois você, com certeza, né, desenvolveu uma coleção muito maior, assim, de outros crânios e outros artefatos. Sim, ela cresceu, cara, e cresceu por culpa, inclusive, de um crânio também, porque quando eu estive no Peru, no Titicaca, a gente começou pelo Titicaca, né? Eu, inexperiente total, a gente começou por Puno, que é um dos pontos mais altos ali. Então, para quem está indo pela primeira vez, foi assim, nossa, olha, essas mulheres são mulheres guerreiras, assim, e que estavam buscando mesmo experiências transformadoras, porque não foi fácil. E lá, quando nós fomos visitar as ruínas de Ollantaytambo, ali no Vale Sagrado, a gente não entrou pela entrada principal, que é onde tem uma feirinha e tal, a gente foi pela lateral. E quando eu entrei no sítio arqueológico, uma amiga que estava comigo veio para ela e falei, existe um crânio de cristal aí embaixo. Ela falou, aonde você viu? Eu falei, não vi. Eu escutei, tem um crânio lá embaixo que precisa ir comigo. E depois que a gente fez a visita tal, a gente foi atrás e eu encontrei esse crânio no meio de um monte de objetos. E ao comprar esse crânio, depois que eu comprei ele, eu perdi minha carteira, perdi meu passaporte, perdi meu RG, perdi dinheiro, porque eu perdi minha carteira. A gente estava na transição de um hotel para o outro. Sim. Então, sair do Peru foi um grande desafio. Assim, é um caos que me fez entender que os crânios tinham um chamado mesmo. Esse crânio que eu trouxe do Peru, ele é um crânio de um quartzo da montanha. As montanhas, elas têm uma ênfase muito importante dentro da cultura andina, porque também é um lugar de memória dos ancestrais, é um lugar de repouso dos ancestrais, integrados com a própria montanha. Então, aquilo que sai dela também sai com memórias, né? Também tem o seu peso ali. E depois disso, quando eu consigo trazer ele para o Brasil, consigo chegar com ele, porque teve muitos contratempos espirituais lá, e quando eu chego aqui que eu entendo que ele precisava vir, no ano seguinte eu consigo recuperar a parceira dele, que é um outro crânio. E é interessante que dentro da cultura andina a gente entende esse complementar, né, desse Ananti Massinti, desses opostos complementares, né? Então, ele tinha uma parceira, um complemento feminino, por assim dizer. E depois que eles vão chegando, outros crânios vão chegando em diferentes situações, por diferentes caminhos. Alguns permaneceram comigo por anos, alguns tiveram que seguir em frente, porque tem isso também, viu, Rodrigo? Quando esses artefatos eles resolvem ir embora, eles vão embora. Eles têm outras pessoas para quem eles possam auxiliar. Sem sombra de dúvida, assim, tipo, eu brinco que quando você começa a se relacionar com crânios de cristal, você tem que entender que você não é dono de nada, você é um guardião temporário. Legal. Entendeu? Ainda que você fique com uma vida inteira, ainda você é um guardião temporário. Sim. Então, hoje eu tenho bastante crânios, mas tem o que a gente chama de crânios mestres, né? Que são crânios que
são de cristais que têm uma densidade maior, que são crânios maiores, que são crânios de cristais específicos, que trabalham mais na cúpula diretora da coisa, né? São os diretores da equipe de crânios, por assim dizer. Aham, faz todo sentido, entendo absolutamente. E muito interessante essa história toda, Júlio, porque a gente vai entendendo outras formas de se relacionar com outras inteligências, né? Com toda certeza, esses seres cristalinos, eles estão mais para um viés elemental do que dentro de uma cadeia evolutiva humana, tal como seriam os nossos ancestrais direto. É mais ou menos por aí? Exatamente, sim, exatamente. O que eu percebi já ao longo dessas experiências com os crânios, Rodrigo, que a gente tem dois vieses que foram os que eu mais percebi, não estou dizendo que são os únicos. Sim. A gente tem crânios que se relacionam como receptáculos, inclusive de consciências humanas. Tá, legal. Então, você tem crânios que são receptáculos dos ancestrais, que isso a gente vai ver muito dentro dessa perspectiva mais Mesoamérica, onde eles também são moradas e lugar por onde os deuses podem se comunicar. Então, muitos crânios de cristal que foram encontrados, eles faziam parte de cerimônias, eram cerimoniais. A gente tem um problema, né, dentro do quartzo, que ele não pode ser datado, né, dentro dessa datação de carbono 14, porque ele não tem ali. Então, fica difícil, às vezes, datar um artefato. Por isso que a maior parte dos crânios encontrados ancestralmente são descredibilizados, ainda que haja uma complexidade de lapidação para o período que eles teoricamente foram lapidados, porque não tinha maquinário e não tem como confirmar que aquele arranhado, aquele artefato, aquelas inclusões que estão ali vão ter um determinado X de tempo, porque não dá para datar o quartzo. Entendi. Alguns minerais que estão nele dá para datar. Então, a gente fica falho num campo mais antropológico da coisa, né? E as associações desses artefatos num campo mais cultural mesmo ali. Mas os próprios hieroglifos, os petroglifos, o que foi deixado de registro mostra que sim, né, que os crânios e os crânios de pedra, os crânios de quartzo, os crânios de obsidiana, principalmente quando a gente fala de México ali e Guatemala, faziam parte desses receptáculos. Então, sim, a gente tem essas hordas de espíritos e ancestrais que podem falar por isso, por esses artefatos, mas o que é mais comum que eu percebo dentro disso são essas consciências multidimensionais. De seres que estão aqui, mas que muitas vezes não dividem uma mesma camada que a gente percebe, de forças de lugares, de seres que já habitavam aqui regiões e povos que a gente não faz nem ideia, entende? Então, tanto de forças elementais, tanto de forças primordiais, dessa ancestralidade para além da perspectiva humana, eu percebo que são alguns padrões, assim, porque dentro da comunidade a gente vê muitos fenômenos se repetirem, entende? Tem crânios que são os crânios antigos, que a gente chama, né, que são os mais velhos aí, que são crânios encontrados, crânios que estavam sendo guardados por tribos e tal, de manifestações mesmo, de projeções holográficas, de imagens, de cores, de códigos, de colocar pessoas em estados de êxtase, no sentido de transferências de informação. Os relatos são bem interessantes, assim, tem bastante fenômeno por trás disso, assim, dessas histórias. Cara, que legal. Que legal. Uau, tive uma aula de uma matéria que é interessantíssima e que conversa muito. Eu sou muito adepto dos cristais, gosto demais, mas não tinha essa consciência dessa complexidade, né, dos crânios. E, putz, te ouvir contando essas histórias todas foi, assim, simplesmente incrível, Júlio. Nossa, maravilhoso, cara. E aí, cara, eu queria ouvir de você uma última coisa, que
como que é a sua relação com anotação, assim, com o diário mágico? Você tem esse hábito de escrita ou não? Eu sei que muitos desses ensinamentos, né, que são transmitidos assim, de forma direta, às vezes a gente fica até com um certo receio de anotar, porque às vezes são informações muito particulares. Por outro lado, se a gente não anota, a gente esquece, né? Muitas vezes a gente está ali em transe e o transe prejudica também a retenção dessas informações. Então, como é que é essa relação assim com escrita? Você tem algum hábito de anotação, Júlio? Tenho, Rodrigo, não tem. Eu tenho alguns hábitos assim. Eu sou um apaixonado por diário, por livro das sombras, por caderninho, apaixonado assim. Então, até quando eu vi o nome do podcast, eu falei que interessante, bem interessante. Porque assim, minha primeira grande vontade lá na adolescência, eu acho que foi a vontade de muitos adolescentes que estavam descobrindo a magia, era um lugar bonito para poder escrever as coisas. Aham. É um livro bonito. E eu sempre, assim, gostei desse lado artístico, assim, de desenhar, de pintar, de recortar, de colar, de criar ambientes, assim, né? Eu gosto dessa ambientação. Gosto dessa ideia de ser transportado para uma página, para os símbolos e tal. Sempre me fascinou, sempre. Tanto que eu adorava, assim, pegar aquelas bíblias que eram com aquelas ilustrações em nanquim super rebuscadas, porque era dramático olhar as cenas, né, apocalípticas ali ilustradas, Sim. porque dava um drama para a coisa toda. E isso sempre me fascinou. Então, eu sempre tive o hábito de anotar, sim, de escrever, sim. Hoje eu tenho outros métodos, que é gravar muito dessas experiências e depois eu sento para transcrevê-las, para anotá-las, para separar. O meu sistema de aprendizado ele é todo separadinho assim por caderninhos, então eu tenho cadernos de temas que eu estudo e que eu estou sempre revisitando ali. Então estou aqui falando contigo, eu estou olhando aqui para minha estante, então tem um caderninho para estudar, tem um caderno de incensos, tem um caderno de runas, tem um caderno de ervas venenosas. Nas viagens foi uma oportunidade onde eu tive de aplicar algo que eu gosto muito, que é essa pegada de diário de viagem mesmo. Aham. Então, para cada viagem que eu tenho um diário mesmo daquilo ali, com as experiências, e sempre com esse olhar mágico, assim, minha ênfase, ela tem esse recorte espiritual. Então, eu misturo os desenhos com as ilustrações para me ajudar a ter um pouco dessa perspectiva mais emocional do que eu vivi ali. Eu gosto de anotar, eu gosto de colocar receita. Eu soube que se eu encontrei um banho legal numa revista, eu recorto aquele pedaço, ele vai fazer parte ali da minha construção visual. Então, hoje os livros que envolvem os meus estudos, eles são separados em diários individuais, só que de tempos em tempos eu revisito esses diários, porque eles vão se expandindo ali com o tempo, mas tudo aquilo que eu vivenciei e que foi algo muito tocante na minha vida, ele vai para livros específicos. Então, eu tenho um livro que eu comecei ele lá com os meus 28 anos de idade, e ele faz parte das minhas experiências dessa fase da minha vida, de um ciclo, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, as iniciações, pensamentos, poemas, desenhos, estão nele. Ele é como se fosse um diário da vida, onde eu vou revisitar aquilo que me impactou nessa fase da minha vida. Então, nele eu paro para escrever com tempo, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de deixar ele bonito, porque é algo que, numa posteridade, ele pode servir de inspiração para alguém, entende? Com certeza, claro. E quando você fala de servir de posteridade, você anota com essa consciência, Júlio, assim, de pensar que as pessoas possam que possam ter entendimento do que está escrito ali, né? Porque às vezes o diário ele é tão pessoal e a gente está tão acostumado com a intimidade com ele que a gente não percebe que a nossa anotação pode ser cifrada para um terceiro, né? Sim, sim. Ó. Esse livro específico, ele é um final de um funil, né? Então ele é aquilo que
que tem uma perspectiva ainda particular, mas que ele é parte justamente daquilo que me forjou e daquilo que eu levei para aqueles que de alguma forma fazem parte ali do meu caminho ou pertencem à minha família espiritual ali. Então, é parte dessa expressão. Mas eu gosto dessa linguagem também de parar para entender o mundo por uma outra perspectiva. Eu fui uma pessoa que li muitas anotações, que recebi muitas coisas e visões que eram de outras pessoas, e exercitar o olhar por aquela perspectiva e poder, às vezes, tatear ali nuances que o meu recorte, a minha individualidade, né, a minha bolha não me proporcionaria, também é uma experiência muito especial. Legal. Cara, que demais. Júlio, pô, obrigado por ter aceito o convite e por ter compartilhado tantas das suas histórias, cara. Pra quem quiser te encontrar, onde você tá? Você tá no Instagram? Você tá em outras redes? Fala dos seus projetos todos, cara. Nós temos de rede social, o meu Instagram ele é a porta de entrada principal para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, onde também eu divido um pouco do meu recorte de mundo, né? As inspirações, textos, jornadas e afins. Mas vocês também podem encontrar pelo Instituto Derbara, que é um instituto que nós temos, onde nós temos diferentes caminhos de ensino, vivências, rituais, sempre dentro dessa perspectiva da espiritualidade. Então tem desde cursos de formação nas áreas de terapias, mas também temos jornadas de círculos que envolvem estudos de magia, de feitiçaria. Para o pessoal que não é de São Paulo, né? Hoje o Instituto ele está em São Paulo, capital, mas que também quer aprender, a gente tem muitos cursos que acontecem online, e agora, para a primavera, a gente está oficialmente com a nossa versão do Instituto EAD, porque eu acredito que a distância ela nunca foi uma limitação para o ensino, né? Então, para quem quer aprender mesmo e quer colocar aquilo em prática, vai encontrar ali uma forma e facilitar isso, poder também trocar esses conhecimentos com quem está às vezes distante geograficamente da gente é importantíssimo, né? Então, nesses canais, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Instagram do Derbara, com H no final. No meu Instagram vocês conseguem também acessar o do Instituto, e vocês podem ficar sabendo do que está rolando por lá, das vivências, cursos e afins. Cara, sensacional, que demais. Mais uma vez, cara, obrigado aí, foi muito legal mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo, foi muito bom poder trocar aqui e poder contar um pouquinho desses causos aí. Pô, maravilhoso, né? E fica aí o convite pra gente se falar outras vezes. Vai ser um prazer, obrigado mesmo. Que massa, obrigado. Aí sim, espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do Diário Mágico. Para mim foi muito legal gravar com o Júlio. Quando eu perguntei para ele sobre as caveiras de cristal, eu já tinha visto alguns dos conteúdos dele gravando sobre os crânios, mas na verdade eu conhecia muito pouco sobre o tema, né? Para mim era só um formato de lapidação diferente. Já tinha visto muita gente falando sobre o assunto, mas nunca tinha dado muita atenção. Conforme o Júlio, né, foi falando sobre esse crânio, eu me lembrei que quando eu estive em Cusco, eu passei pela loja de uma pessoa que me ofereceu um artefato mágico muito, muito impressionante, e que eu acabei levando ele, né? E eu já relatei essa história em outros lugares, né? Esse artefato foi muito impressionante para mim, a energia dele era muito doida, mas na época em que eu estive nessa loja, a pessoa, né, a Marli, ela me mostrou um crânio de ônix com algumas inclusões de turquesa no topo dele. E ela virou para mim e falou assim: esse crânio tem muito a ver com você, né? E ela me falou desse crânio umas 2, 3 vezes enquanto eu estava ali na loja. E a resposta que eu dei para ela foi assim: não, eu sei que tem a ver, mas eu já conheço essa energia é muito próxima a mim. Enquanto que o objeto que ela estava mostrando era uma coisa completamente nova e inédita, e eu fiquei embasbacado e
como era um valor, assim, considerável, eu falei, não vou levar esse crânio, eu vou levar só o objeto que me tocou, assim. E aí, no meio da conversa com o Júlio, me veio a intuição de que ela tinha visto algum tipo de conexão minha com aquele crânio e que eu não quis levar e que ela tentou, né, 2, 3 vezes, né, fazer essa ponte, mas como eu, né, neguei, ela não quis insistir por medo de ser, de alguma forma, né, inconveniente, desconfortável ou perder a venda do outro objeto, né? E aí eu falei assim, cara, que doido, né? Quando eu contei essa história toda da aquisição desse objeto para alguns amigos, umas 3, 4, 5 pessoas diferentes viraram para mim e falaram assim, Rodrigo, mas aquela caveira também era sua, cara. Por que você não levou? Você não vai ter outra oportunidade, que besteira e tal. E eu, né, na conversa com o Júlio, veio súbito na minha cabeça, cara, eu preciso de resgatar esse objeto aí. E aí, né, eu terminei a gravação, levantei, vim aqui no templo e peguei o cartão de visita que ela tinha me dado, mandei uma mensagem para ela, perguntando se ela lembrava de mim, e ela falou assim, oi, claro que lembro, o seu crânio de cristal tá aqui, ainda disponível. Eu falei, sério? E qual que é o valor e tal? A gente conversou e tal, eu virei pra ela e falei assim, eu tenho um amigo que está indo pra ir agora em agosto, eu posso deixar tudo acertado e pago, e ele pega com você? Ela falou, lógico e tal. Aí eu falei, né, o nome do Wagner, Wagner Frota, que gravou aqui conosco no início do ano, e ela falou assim, olha, eu conheço ele. E eu falei, não, que massa, eu já tinha mandado mensagem pro Wagner, ele já tinha autorizado e tal. Bom, Wagner foi para Cusco, né, levar o grupo agora recentemente e passou na loja dela e pegou o crânio. E aí na hora que ele pega o crânio ele me fala 2 coisas, né? Ele fala, não, Rodrigo, esse objeto é muito interessante e eu sinto ele conversando com o meu próprio crânio de cristal, né? Porque ele também tem um crânio e enfim. Dito isso, eu falei com o Wagner o seguinte, cara, eu acho que não é coincidência que foi você quem pegou esse objeto aí. Tá? Eu acho que eu não tenho as preparações necessárias para fazer as fundamentações desse objeto mágico dentro da tradição, mas você tem, né? O Wagner é fodarésimo e, né, tem toda a preparação ali dentro da tradição andina, e eu falei com ele, cara, se você sentir, né, você pode levar ele aí para todos os apos e ruacas, né, todos os locais de poder e conduzir as devidas consagrações do objeto, porque vai ser muito útil para mim. E aí ele foi mandando foto, né, da caveirinha, né, do crânio, circulando ali em vários lugares diferentes do Peru, né, e absorvendo ali aquele prana, aquela energia vital, aquela força. E, bom, ainda não chegou em minhas mãos, eu e o Wagner ainda a gente vai encontrar esse ano, mas foi, assim, gatilho súbito a conversa com o Júlio para poder, né, de alguma forma se desdobrar nessa experiência inusitada. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O Diário Mágico ele é feito por uma equipe, eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de sempre, assim como o Guilherme Neves é o nosso editor lá do episódio 0, e a gente tem conosco o João Paulo Ponciano fazendo as artes de capa, que você pode conferir na nossa galeria lá no Instagram /Diário Mágico. É isso, um abraço e até a próxima. Anote os seus resultados. Leful Podcasts.